Cheguei no final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo. Então, a partir desta carreira, nós começamos o processo de repetição do desenho aqui entre um bloco de ponto alto e outro, que são essas 3 carreiras, a primeira de 5 correntinhas, depois a outra carreira de correntinha e depois a outra carreira com os pontos duplos. Então, a gente sempre vai repetir estas 3 carreiras com a mesma contagem de pontos. E nos blocos de ponto alto, nós vamos aumentar um ponto por carreira. Então, aqui eu tenho 5, 1, 2, 3, ponto sobre ponto. Venho em cima do próximo ponto, ponto alto. No ponto do meio, eu faço o aumento. 1 e 2. E nos outros 2 pontos, eu faço ponto sobre ponto. 1 e 2. Então, na carreira anterior, eu tinha 5 pontos. Agora, eu fiquei com 6. Então, conforme vai passando aí as carreiras, aumentando as carreiras, eu vou sempre aumentar um ponto. E aqui no meio, eu começo a repetir. Então, esta carreira aqui é a que eu vou repetir agora. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que é a mesma contagem de ponto. Venho aqui entre os pontos duplos, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui entre os pontos duplos, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tô repetindo esta carreira aqui, né? A gente repete 3, essas 3 últimas carreiras. E agora, eu venho aqui e faço o aumento de um ponto. Vocês vão também observar que sempre o aumento, ele fica posicionado mais para o meio do bloco. Então, se torna uma peça fácil de fazer, né? Então, aqui eu faço o aumento bem no ponto do meio e os 2 pontos. 1 e 2. Vamos, então, desta forma, até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, fiz aqui o ponto baixíssimo, agora 1, 2, 3. Próximo ponto, ponto sobre ponto. No terceiro ponto, eu faço o aumento. 1 e 2. E mais 3 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Então, agora eu tenho 7 pontos. Aumentei 1, tenho 7. Agora, a gente vai repetir. A gente repetiu esta daqui de 5 pontos. Agora, a gente vai repetir a próxima. Então, nós fazemos 1, 2, 3. Sempre a mesma contagem. Venho aqui no meio, um ponto baixo, para prender, né? Os 3. 1, 2, 3. Venho aqui no arco do meio e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Venho aqui,
no arco do meio ainda, no outro canto, e faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Venho aqui nas correntinhas, um ponto baixo. Então, eu repito o mesmo processo com a mesma contagem, né? Porque o aumento fica por conta dos pontos altos. 1, 2, 3. E eu venho aqui e faço o mesmo processo que eu fiz lá no começo da carreira, no bloco de pontos altos. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço aqui. Então, aqui entre um e outro, nós trabalharemos desta forma. Vamos lá. Cheguei no final da carreira. Agora, eu vou repetir esta carreira. Então, eu já repeti esta, e agora esta, com a mesma contagem de pontos. Que é a carreira dos pontos duplos, né? E sempre aqui, nos pontos altos, a gente faz o aumento no meio. Não tem uma regra fechada, ai, tem que ser no terceiro, segundo, quarto ponto. A gente coloca o aumento aí no meio, vê aí qual que é o meio do trabalho, do bloco de pontos altos, né? E aí, assim, a gente coloca o aumento. O importante é ter o aumento, né? Que é um ponto a mais, para o tapete seguir reto. É colocar um ponto a mais aqui no bloco. Agora, a gente vai fazer a repetição desta carreira. Então, 1, 2, 3, 4. É a mesma contagem também. No segundo espaço, a gente prende com um ponto baixo. Uma correntinha. Na parte central, a gente começa a fazer, então, aqui os pontos duplos, né? Metade, metade e fecha eles juntos. Então, a gente faz por 3 vezes, separados por 1, 2, 3 correntinhas. Entra aqui novamente, metade, metade e fecha. 1, 2, 3. Entra aqui novamente, metade, metade e fecha uma correntinha. Vem aqui no espaço já seguinte e prende. Igualzinho que a gente fez aqui, a gente faz aqui. Mesma coisa, né? E 1, 2, 3. E 4. E vem aqui no bloco e faz aí os pontos sobre pontos e um aumento no meio. Vamos lá. Cheguei no final da carreira e eu completei mais um processo aqui de 3 carreiras, fazendo os aumentos aqui no meio do bloco dos pontos altos. Então, nós vamos continuar este processo até o final da peça, né, do tapete. Isso te dá a liberdade de fazer do tamanho que você quiser. Então, eu vou fazer mais uma vez aí. 1, 2, 3. E aí, eu faço aqui o ponto sobre ponto. E no meio, eu faço o aumento. Sempre eu coloco um aumento, né, no meio do bloco, porque é isso que vai expandir a nossa peça. Então, fazendo este processo, esse sistema, esse esquema,
ele dá certo até o final. Tem que ter aí o processo, que é este aumento, a gente sempre aumenta, né, um ponto no bloco de pontos altos, sempre ali pensando em aumentar no meio, que é o que eu fiz aqui, e eu vou mais uma vez fazer o mesmo processo, repetindo, que é o processo que nós vamos fazer por toda a peça. 1, 2, 3, 4, 5, que é aqui a primeira carreira das 3 carreiras de repetição. Faço 5 correntinhas, entro no espaço entre os pontos duplos, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente repete, né? Mais uma vez aí esse esquema das 3 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu volto aqui no processo do ponto alto. Então, você pode até anotar aí a quantidade de correntinhas que tem em cada carreira aqui do desenho. Então, aqui a gente não precisa anotar, porque sabe que tem um ponto a mais aqui, um aumento no meio, e o desenho 5, 5, 5 preso com um ponto baixo. Cheguei no final. E agora, a gente vai repetir aqui a segunda carreira. Então, 1, 2, 3, e eu venho aqui no meio, né? Vejo aí mais ou menos aonde é o meio da peça, do bloco, né, na verdade. E aí, aqui no meio, eu faço o aumento. 1 e 2. E continuo aqui os pontos. Então, fiz o aumento aqui no meio. Agora, de um bloco para o outro, que é o nosso desenho repetido, né? Anotem aí também a quantidade de pontos. 1, 2, 3. Venho aqui no primeiro espaço, um ponto baixo. Deixa mais aqui para o meio. 1, 2, 3. Venho aqui no arco central e prendo também. Então, eu tenho 3 correntinhas, que no meio eu faço 4, 1, 2, 3, 4. Prendo aqui no outro canto, aqui do arco central, né? Então, eu formo arco em cima de arco. Então, eu tenho 3, 3, 4. E agora, 3. Prendo aqui no meio. E 3. 1, 2, 3. 3. E recomeço o bloco dos pontos altos. Então, eu tenho aqui no meio 3, 3, 4, 3, 3. E o bloco. Vamos lá. Final da carreira, fechei aqui com ponto baixíssimo. Então, 1, 2, 3, e eu vou fazer aqui pontos altos, até eu chegar aqui mais ou menos no meio, né?
e eu vou fazer aqui o aumento. Então, eu coloquei o aumento aqui no meio da peça. Agora, de um lado para o outro aqui, nós vamos fazer a terceira carreira de desenho, né? Então, a gente fez a primeira, a segunda e a terceira, que são as carreiras de repetição. Agora, eu vou repetir a terceira carreira. 1, 2, 3, 4. Tenho aqui 1, 2, 3, 4 pontos. Entro aqui, não no primeiro espaço, no segundo. Próximo aqui ao espaço central, faço um ponto baixo. Então, a gente vai repetir o processo. Uma correntinha. Entro aqui no meio, metade, metade, e fecho os dois pontos juntos. Repito aqui, né, o que eu fiz aqui. 1, 2, 3. Entro novamente aqui, no mesmo espaço, metade, metade, e fecho os dois juntos. 1, 2, 3. Mais uma vez aqui, vou fazer o ponto duplo. Metade, metade, fecho os dois juntos. Uma correntinha, venho aqui já em seguida no espaço seguinte, prendo com um ponto baixo, e 1, 2, 3, 4. E recomeço aqui o bloco. Então, anote aí a quantidade de pontos correntinha para essa última carreira aqui do bloco de 3 carreiras de repetição. Eu tenho 4, um ponto baixo, uma correntinha, ponto duplo, 3 correntinhas, ponto duplo, 3 correntinhas, ponto duplo, uma correntinha. Prendo com ponto baixo, 4 correntinhas e recomeço o processo. Então, é assim que nós vamos crescer aqui o nosso tapete. A gente vai repetindo aqui todo o processo, um aumento aqui no meio, e eu faço 1, 2, 3. Recomeço, 1, 2, 3. Recomeço, 1, 2, 3. O desenho sempre será deste bloco aqui de 3 pontos, sendo que se aumenta o ponto no meio dos pontos altos. Então, a partir de agora, nós vamos fazer essa repetição, esse processo de repetição, até o tamanho desejado e, por fim, finalizaremos com o barradinho. Vamos lá. Continuei com o processo, fazendo aqui o desenho sempre igual, as 3 carreiras sempre iguais, e na parte dos pontos altos, sempre fazendo um aumento central. Então, desde aqui o início até a carreira que eu cheguei, eu fiz 38 carreiras. Muito importante que a última carreira seja a carreira dos pontos duplos. Vamos então para as 2 carreiras finais, as carreiras de finalização. Para as 2 carreiras finais, eu inicio aqui fazendo
o mesmo processo que eu já venho fazendo. Vou fazer ponto sobre ponto. Aqui no meio eu faço o aumento e ponto sobre ponto. Então, a parte do bloco, a gente vai fazer do mesmo jeito, no mesmo esquema que a gente já veio fazendo. Vamos, então, completar aqui a carreira de pontos altos. Fiz aqui o mesmo processo, então, fiz o aumento no meio, e é assim que nós vamos trabalhar todos os blocos de ponto alto. Agora, entre um bloco de ponto alto e outro, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, venho aqui no espaço, faço um ponto baixo, venho em cima aqui dos pontos duplos, um ponto baixo, e no próximo espaço, um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar assim na carreira de finalização. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e já venho direto para o próximo bloco de pontos altos, para fazer o mesmo processo. Então, vamos lá para a penúltima carreira, a primeira carreira das 2 carreiras de finalização da peça. Cheguei no final. Agora, a última carreira. Fiz aqui o ponto baixíssimo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto, ponto baixo no próximo. Formando arquinhos aqui, né? 1, 2, 3. Pulo um ponto, ponto baixo no próximo. 1, 2, 3. Pulo um ponto, ponto baixo no próximo. Então, por toda a parte dos pontos altos, nós vamos trabalhar desta forma. Quando chegar aqui no final, aí a gente se encontra novamente. Fiz aqui por toda a parte de pontos altos. Agora, aqui, eu faço. Aqui onde a gente tem o desenho, né? Faço 1, 2, 3. Pulo aqui 1, 2 pontos, no terceiro eu entro um ponto baixo. 1, 2, 3. Venho aqui em cima do primeiro ponto baixo, um ponto baixo. 1, 2, 3. Pulo um ponto baixo, vou para o próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3. Conto aqui 1, 2 pontos, no terceiro eu entro, um ponto baixo. 1, 2, 3. E eu recomeço aqui o bloco de pontos altos. 1, 2, 3. Pulo um ponto, vou para o próximo, um ponto baixo. Então, é desta forma que nós vamos encerrar a nossa carreira. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, venho aqui na base do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto aqui o fio e puxo. Finalizando aqui o barradinho, né? Agora, eu pego a agulha de tapeçaria, coloco aqui no fio, e aqui no avesso eu vou passando pelas laçadas,
para fazer o arremate. E assim eu farei com todos os fios que ficaram pela peça.